A história começa dentro de um prédio abandonado, onde uma equipe de agentes do FBI avançava por corredores empoeirados e invadia uma sala oculta. Várias figuras encapuzadas estavam ali dentro realizando um ritual destinado a despertar um deus maligno. Por meio de magia negra proibida, seus cânticos enchiam o ar como eco trêmulo de pavor. Longe daquela cena, um garoto chamado Lu Yu via cada momento daquele ritual dentro de um sonho aterrorizante. Quando os cânticos ficaram mais altos em sua mente, ele despertou assustado, travando a mandíbula. Suas mãos agarraram o próprio cabelo enquanto lutava para se acalmar. O quarto ao seu redor parecia escuro sob a luz amarela do abajur, e a mesa ao lado da cama estava coberta de desenhos estranhos, esboços de monstros que ele havia rabiscado mais cedo. Ele pegou o copo d'água e bebeu rapidamente enquanto mexia no celular, pensando sobre o mundo lá fora e o quão perigoso tinha se tornado. Antes que conseguisse se recompor, uma rajada violenta de vento rasgou o quarto. Papéis, objetos e até seu cobertor voaram pelo ar como se fossem puxados por uma força invisível. O choque apertou seu peito. Ele se aproximou da porta cautelosamente e percebeu algo estranho. A janela que ele havia fechado antes de dormir agora estava completamente aberta. A constatação o deixou inquieto. Sentia que precisava voltar e fechá-la antes que alguém visse os esboços em sua mesa e o confundisse com um cultista. Quando saiu do quarto, ele congelou. Um cadáver estava no chão e um grupo de pessoas com mantos negros e rostos cobertos o cercava. A visão drenou todo o calor de seu corpo. Um instinto de alerta explodiu dentro dele, ordenando que fugisse. No instante em que se moveu, as figuras encapuzadas o perceberam e correram em sua direção. Sem hesitar, Lu Yu correu de volta para o quarto. Bateu a porta e se sentou contra ela enquanto o grupo empurrava do outro lado, tentando arrombá-la. Sua voz trêmula ameaçou chamar a divisão especial e no momento em que a ameaça saiu de seus lábios, as tentativas cessaram abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do lado de fora. Sua mandíbula travou enquanto ele tentava adivinhar se eles tinham ido embora, mas sabia que chamar a divisão especial era o único passo lógico. Ele focou no celular e discou o número, sem notar as sombras que se moviam atrás dele. Incontáveis mãos escuras começaram a subir pela janela, como silhuetas rastejantes. Ele relatou que estava em perigo, mas a ligação não recebeu resposta alguma. Confusão e pavor se misturaram dentro dele. Então a janela se quebrou. Uma criatura colossal rastejou para dentro do quarto, seus inúmeros membros arranhando as paredes. Parecia uma fusão distorcida entre humano e aranha, inchada com incontáveis mãos que tremiam de fúria. O monstro mirou com ódio, reconhecendo-o como alguém que havia testemunhado seu sacrifício ao deus aranha. A criatura cuspiu insultos, tratando-o como um ser inferior, indigno de viver. O terror puro tomou conta de Lu Yu. Ele pegou uma cadeira e a golpeou contra o monstro, gritando de raiva e desespero, como se aquele objeto frágil pudesse salvá-lo. O monstro zombou de sua luta inútil, divertido com a ideia de que uma cadeira pudesse matar algo nascido no ritual de um deus. Outro grito violento ecoou da criatura, e a frustração o sufocou. Lu Yu percebeu que escapar era sua única opção. Ele correu para a cozinha enquanto o monstro avançava atrás dele. Trancou a porta segundos antes de a criatura colidir com a madeira. As dobradiças tremiam violentamente enquanto ela exigia que ele saísse. As mãos do garoto tremiam sem controle. Ele acreditava que havia chegado ao fim. Não havia saída. Pensamentos sobre sua vida inacabada o bombardearam, e ele até lamentou nunca ter se casado. Então uma voz surgiu dentro de sua mente, calma e etérea, perguntando se o hospedeiro desejava viver. Lu Yu arfou e olhou ao redor tomado por confusão. Uma presença radiante fluiu pela janela quebrada, suave, divina e luminosa. Uma figura semelhante a uma deusa se materializou diante dele, como se tivesse sido tecida de pura luz. Ela se apresentou não como uma divindade, mas como algo muito mais estranho. Afirmou ser o sistema do estranho editor e que havia escolhido Lu Yu como seu hospedeiro. A cena continuou com Lu Yu encarando a mulher radiante à sua frente, direcionando seus pensamentos confusos a ela, enquanto tentava entender o significado daquele sistema misterioso. Sua mente lutava com a ideia de que ela própria pudesse ser o deus maligno. A mulher, agora revelada como a mamãe do sistema, ergueu a mão, formando uma aura mágica cintilante em sua palma. Ela afirmou que sua identidade não importava e que o momento que ele vivia era apenas sua recompensa inicial. Um baú surgiu diante dele em um clarão, pousando com firmeza no chão. A mamãe do sistema explicou que de incontáveis mundos, 5 materiais básicos seriam escolhidos aleatoriamente. E com eles, o hospedeiro podia combinar livremente o que quisesse para criar seu monstro servo. Antes que Lu Yu pudesse reagir, fluxos de janelas translúcidas do sistema se abriram ao seu redor.
Cada janela exibia símbolos e marcas que ele jamais tinha visto, e ele ficou observando em silêncio, tentando entender o que significavam. A mamãe do sistema continuou explicando que o crescimento de seu servo dependeria completamente de como ele combinasse os materiais. Após a criação, ele receberia uma habilidade inata do próprio monstro. Ela também revelou que a mão dele era a mão caótica da criação do estranho. O elogio o deixou desconcertado, esfregando as próprias bochechas com a expressão confusa. Sem saber se deveria sentir vergonha ou orgulho, forçou um sorriso desconfortável, enquanto o elogio ecoava em sua mente. Sua atenção mudou repentinamente ao ouvir arranhões violentos na porta novamente. O monstro do lado de fora continuava investindo e arranhando, tentando arrombar a cozinha. Ele percebeu, alarmado, que quase havia esquecido o perigo ainda à espreita. O pânico cresceu dentro dele enquanto praguejava mentalmente, incrédulo. Sua mente disparou com a ideia de fundir todos os materiais oferecidos. A mamãe do sistema respondeu lembrando que ele podia tentar essa combinação, mas apenas se o material fosse compatível. Caso não fosse, o resultado seria como misturar isopor no café, algo completamente intragável. A analogia estranha o deixou confuso, mas esclareceu o que precisava fazer. Uma interface mágica se expandiu ao seu redor enquanto sua aura explodia para cima. Um círculo mágico se acendeu sob seus pés, marcando a ativação de seu poder. Ele reuniu energia na mão e chamou, dentro de si, pelo monstro sem nome que estava prestes a ser formado. Ele o convocou para oferecer seu coração, atender a seu chamado e responder obedientemente ao seu criador. Ele abraçou a identidade de um santo cuja bênção se espalhava pelo mundo como um vento perfumado. Com a mão do caos, ele distorceu a própria ordem do destino. Por fim, ele ordenou o nascimento de seu primeiro monstro. A criatura invocada se materializou, tomando forma como sua primeira criação, Balão do Medo, 2 estrelas. Suas habilidades surgiram em descrições luminosas, intimidação, um choque inato em nível de alma que induzia terror mental em todos que o enfrentassem, enfraquecendo até mesmo aqueles fortes o bastante para resistir. Cérebro fértil, um traço que lhe permitia absorver vitalidade de formas de vida ao redor, possibilitando que se curasse e evoluísse. Quando a vitalidade suficiente fosse acumulada, Semente do Fogo Infernal, um poder que concedia acesso ao fogo infernal, capaz de queimar inimigos com escuridão corrosiva. A avaliação concluiu com a classificação Excelente, seguida das categorias de ranqueamento: Básico, Bom, Excelente, Perfeito e Supremo. Mesmo com um conjunto tão impressionante de habilidades, Lu Yu sentiu uma inesperada decepção. Seus pensamentos se encheram de incredulidade enquanto tentava aceitar que o monstro que criara, um ser em forma de balão, seria seu primeiro servo. A própria criatura reagiu com uma presença confusa, como se ecoasse silenciosamente uma pergunta sobre sua própria existência. No fim, apesar dos sentimentos mistos, Lu Yu chamou o balão de medo de Xiaoqi, marcando o início de sua estranha parceria. Lu Yu virou-se para a mamãe do sistema com frustração estampada no rosto, tentando compreender o que aquela criação realmente era. Lamentou internamente que queria algo diferente, talvez um balão com cabeça humana, em vez daquele balão estranho com aparência de Halloween que flutuava diante dele. A mamãe do sistema respondeu com aprovação calma, declarando que a criação não estava mal. Uma irritação subiu nele, enquanto se perguntava o que exatamente havia de não mal em uma criatura como aquela. A tensão mudou abruptamente quando o monstro do lado de fora finalmente forçou passagem pela porta quebrada. Sua entrada carregava uma presença ameaçadora que encheu o cômodo de intenção hostil. Xiaoqi reagiu imediatamente, tremendo de medo enquanto se escondia atrás de Lu Yu, deixando-o momentaneamente atônito. O monstro que ele criara parecia ainda mais covarde do que ele. A criatura invasora liberou uma intenção assassina em uma onda violenta de hostilidade, pronta para despedaçá-lo. Neste instante, a mamãe do sistema anunciou a resposta do sistema. Um servo classificado como excelente ativava uma recompensa de conquista superior, concedendo uma habilidade adicional, solidificação, e instigando-o a escolher qual poder queria solidificar. A empolgação explodiu nele ao perceber que também tinha capacidade de lutar. Sem hesitar, escolheu solidificar Dreno Fértil e Chicote de Fogo Infernal. Um chicote flamejante se materializou em sua mão, crepitando com fogo sombrio. Ele atingiu o monstro com um golpe poderoso, enviando um choque pela criatura enquanto ele tentava entender o que acabara de acontecer. Satisfação encheu Lu Yu, e um sentimento de triunfo percorreu seu corpo ao reconhecer que aquele era seu próprio poder. O monstro percebeu essa transformação e o identificou como um desperto. Lu Yu direcionou seus pensamentos à mamãe do sistema, perguntando-se se realmente agora ele contava como um deles. Antes que pudesse assimilar o momento, a criadora atacou novamente, declarando que despertos interferiam na missão sagrada e, portanto, deveriam ser eliminados.
Xiaoqi avançou imediatamente, interceptando o ataque ao flutuar diante de Lu Yu e enrolar sua extensão em forma de corda com força ao redor do pescoço do monstro. Lu Yu reconheceu essa ação internamente, satisfeito que Xiaoqi finalmente tivesse sido útil e desempenhado bem o seu papel. O monstro aprisionado lutou desesperadamente, dominado pelo medo e pela confusão, enquanto tentava entender o que Xiaoqi era. Lu Yu girou o chicote de fogo infernal novamente, o golpe rasgando a criatura e partindo seu corpo em duas partes fumegantes. Um grito violento marcou seu fim. Uma notificação do sistema surgiu diante dele, parabenizando-o por obter um saco de veneno de aranha retorcida, classificando como raro, uma estrela. Antes que pudesse processar totalmente a recompensa, um grito distante cortou o silêncio caótico. Alguém clamava desesperadamente por ajuda, gritando sobre outro monstro. Lu Yu correu para fora e se apoiou na sacada, olhando para baixo. Uma imensa horda de monstros ferozes preenchia a área, incontáveis e avassaladores. O choque se espalhou por ele, ao perceber quantos haviam se reunido de uma só vez. O caos se espalhava pela cidade, enquanto pessoas se escondiam em suas casas, tremendo enquanto aranhas gigantes invadiam suas ruas. Um homem se encolhia em um canto escuro, implorando desesperadamente por sua vida e pensando apenas na família que talvez nunca mais veria. Outro cidadão encarava a criatura monstruosa agarrada no prédio, incapaz de acreditar que uma aranha gigantesca havia surgido na cidade Kang. O pânico crescia em todos os lugares, enquanto as pessoas se perguntavam por que a divisão especial ainda não havia chegado para ajudar. Observando tudo se desenrolar, Lu Yu sentiu algo muito mais perturbador. Ele percebeu que o sistema de defesa automatizado da cidade Kang devia ter sido ativado imediatamente, mas nada acontecera. O silêncio do sistema parecia antinatural para ele, levando-o a suspeitar que toda a rede havia sido sabotada. Ele entendeu que, se ninguém detivesse o monstro agora, toda a cidade logo entraria em colapso e a descida do avatar do Deus Vil marcaria o fim de tudo. Ao seu lado, Xiaoqi tremia sem controle, tomado pelo medo. Lu Yu repreendeu a pequena criatura, incapaz de acreditar que um monstro de 2 estrelas pudesse estar tão apavorado. Ele empurrou Xiaoqi para frente, lembrando que seu poder superava em muito a força de Lu Yu. Xiaoqi recuou, choramingou e depois tropeçou, mas ouviu a insistência de Lu Yu acender algo dentro dele. Energia começou a se reunir em seu pequeno corpo semelhante a um balão, e lentamente um sorriso confiante se formou enquanto seu poder crescia. Enquanto isso, toda a divisão especial travava batalhas pela cidade. Agentes disparavam contra os monstros que avançavam, gritando em desespero enquanto suas armas falhavam em deter a horda. Alguns gritavam por Velho Li, esperando reforços. Em meio ao caos, o sacerdote aranha chamado Guza zombava dos humanos, rindo enquanto se declarava servo do Deus Aranha. Sua presença debochada enviava ondas de desespero pela divisão. O líder do Esquadrão correu para reorganizar o campo de batalha, ordenando que o Esquadrão 2 recuasse dos arranha-céus. Oficiais despertos avançaram e liberaram suas habilidades uma após a outra. Ventos cortantes, terra explodindo e rajadas poderosas de força desperta. Mas nada disso deixava sequer um arranhão em Guza. O monstro continuou rindo enquanto os agentes observavam em choque, incapazes de compreender como algo permanecia completamente intacto após tantos ataques. A confusão se espalhava enquanto perceberam que o general Li Xuan ainda não voltou. Apesar do medo que os dominava, o comandante obrigava todos a manterem suas posições. Insistindo que o monstro não pode alcançar o Distrito Oeste, ele ordena supressão contínua, exigindo que despertos e soldados mantenham seus ataques para ganhar o máximo de tempo possível. Guza continuava zombando deles com desespero, tratando cada defensor como nada além de insetos sob os pés do Deus Aranha. Um dos oficiais finalmente perde a paciência, acusando Guza e seu deus de terem ultrapassado todos os limites. Nesse instante, um chicote flamejante cai do céu atingindo o monstro. Guza olha para cima, surpreso, tentando entender quem ousaria atacá-lo. As chamas se dissiparam apenas o suficiente para revelar uma silhueta. O atacante não é ninguém menos que Lu Yu, no topo do prédio. Lu Yu permanece firme após colocar sua máscara, parado com Xiaoqi ao seu lado e a aura girando ao redor. Ele declarou com uma presença fria que o inimigo diante dele não era digno de saber nada, e que somente o mestre daquela criatura tinha o direito de vir e perguntar. Guza respondeu com raiva crescente, interpretando a atitude de Lu Yu como pura arrogância e dizendo que ele não deveria se achar um deus eterno. Guza acreditava que nenhum blefe poderia assustá-lo e afirmou que uma criatura inferior como Lu Yu não era digna nem de ser mencionada ao lado do grande Deus Aranha. Lu Yu descartou os pensamentos de Guza como tolice, observando que a criatura parecia ter se transformado por completo em um inseto. Até o cérebro parecia ter parado de funcionar. Guza então ordenou que todos os monstros aranha o devorassem. Todos os monstros avançaram contra Lu Yu sem hesitação. O chefe dos oficiais notou o perigo e gritou para Lu Yu correr, chamando-o como um irmão mais novo. Lu Yu permaneceu firme e ordenou que Xiaoqi ativasse a aura de sifonamento. Como antes, Xiaoqi respondeu na hora.
Sua aura girou em espiral e chamas explodiram de dentro dele, cortando e aniquilando os monstros um por um até que todos estivessem mortos. Todos os oficiais observavam chocados diante do poder avassalador. O chefe dos oficiais, atônito, reconheceu aquele nível de força e o identificou como o poder de um posto estrela da manhã. Guza reagiu em agonia, gemendo enquanto a verdade se firmava. Estava diante de um verdadeiro estrela da manhã. Ainda assim, insistiu que não havia se tornado um demônio estrela da manhã e recusou-se a aceitar a morte. Shao Ki sorriu e apertou ainda mais o seu poder, agarrando Guza com mais força. Guza rangia os dentes, incapaz de aceitar o inevitável. No instante seguinte, Shao Ki matou Guza completamente. Ao ver isso, o chefe dos oficiais permaneceu paralisado, esmagado pela força que presenciava. Ele se perguntou sobre aquele poder, pensando que era forte demais, e questionou se aquela figura misteriosa os teria ajudado, e, portanto, deveria ser considerada aliada. O chefe dos oficiais então olhou para o topo do prédio e chamou por Lu Yu, pedindo que esperasse e perguntando seu nome. Lu Yu parou, confuso, sem entender por que todos ao redor estavam pedindo explicações. Desta vez, refletiu que se revelasse sua identidade, talvez fosse recrutado pelas forças especiais por alguns milhões. Mas rejeitou a ideia imediatamente, lembrando-se de que era um recluso social. Temia que repórteres começassem a aparecer em sua porta todos os dias. Tinha medo de que, se cientistas descobrissem sua capacidade de usar poderes sem ser despertado, pudessem capturá-lo para pesquisas. Para evitar tudo isso, respondeu apenas que não tinha nome, nem precisava de um, era apenas alguém do mundo. Dito isso, desapareceu. O comandante observou partir e refletiu sobre a frase de não ter nome e ser esquecido pelo mundo. O comandante se perguntou se ele poderia ser algum tipo de ser antigo. Neste momento, o general Li chegou e o chamou. Ao ver o general Li, todos se surpreenderam e o cumprimentaram. O general Li explicou que havia recebido o sinal de emergência e correu para avaliar a situação, perguntando se o sacerdote Aranha havia fugido ou se a equipe havia lidado com ele. O comandante relatou que a ameaça havia sido eliminada, mas esclareceu que não tinham sido eles os responsáveis. O general Li repetiu a descrição que ouvira, alguém esquecido pelo mundo, e analisou as implicações. O comandante perguntou se havia algum problema com este detalhe. O general Li avaliou a informação cuidadosamente e concluiu que se o que aquela figura misteriosa disse foi verdade, e considerando sua postura casual diante de um deus maligno, então aquele indivíduo era muito provavelmente uma existência proibida. O comandante ficou atônito, reagindo com incredulidade à ideia de uma existência proibida, alguém ainda mais forte que um deus maligno. Lu Yu continuou caminhando pela estrada com Shao Ki flutuando a seu lado, refletindo sobre como a noite havia sido cheia de acontecimentos. Ele lembrou que meia hora antes, ainda era apenas uma pessoa comum, e a mudança repentina em sua vida seguiu ecoando em sua mente. Ele se lembrou de que quase havia esquecido o altar construído pelo grupo de cultistas, um altar que ainda não tinha sido desmontado. Lu Yu considerou que Shao Ki havia exterminado instantaneamente aqueles cultistas, mas o altar e as oferendas ainda estavam intactos, e isso o preocupava quando os possíveis problemas que poderia causar. Determinou que queria continuar vivendo uma boa vida na cidade de Hangxi. Continuou caminhando, procurando o local que tinha em mente, até finalmente chegar a uma área ensopada de sangue e encontrar o lugar que procurava. Ele entrou na sala onde várias pessoas haviam tentado invocar o mal, o mesmo local onde já as havia matado antes. Ele informou a Shao Ki que já os havia matado e pediu para que descansasse em paz. Em seguida, Lu Yu usou um chicote de fogo infernal para queimar os corpos, limpando todos os restos. Quando as chamas diminuíram, sua atenção se voltou para vários diamantes negros. Ele pegou um e percebeu que não era um diamante negro, mas sim obsidiana, um material geralmente usado para fazer talismãs contra o mal. Ele notou que a qualidade não era ruim e acreditou que renderia um bom preço. Seu foco então mudou para uma estátua próxima, que lhe pareceu estranha porque exalava um leve perfume, e para uma estátua, o material parecia ser de alta qualidade. Ele chamou pelo sistema e solicitou usar extrair na estátua. O sistema concedeu permissão, permitindo que ele iniciasse a extração. Ele ativou o poder de extração e o processo foi concluído rapidamente. Logo após o término, o chão sob seus pés começou a rachar. Lu Yu sentiu uma onda de confusão enquanto se perguntava o que estava acontecendo, e até Shao Ki reagiu em choque. O piso desabou completamente e ele caiu direto em uma teia de seda de aranha. O toque de seda o deixou ainda mais confuso, e ele percebeu que aquela sala estava conectada a outro espaço. Seus olhos se arregalaram ao olhar para cima e testemunhar a presença do aterrorizante deus maligno Atlak, flutuando acima dele. O terror o dominou instantaneamente, e ele se alertou para não olhar para cima nem diretamente para a entidade, convencido de que morreria na hora se o fizesse.
O ruído doloroso encheu sua mente, tornando-se insuportável, como se sua cabeça fosse se partir, forçando-o a cobrir os ouvidos. Nesse momento, o sistema desceu diante dele, segurando uma grande tesoura. Ele cortou a seda da aranha, enquanto anunciava que havia detectado a presença de um deus maligno e estava iniciando o modo de proteção. Luyu olhou incrédulo ao reconhecer o sistema e o chamou, chocado. O sistema Mamãe anunciou que tudo estava prestes a romper a barreira e deixar o mundo dos sonhos, iniciando uma contagem regressiva de 10 segundos e pedindo para o hospedeiro se preparar. Ela começou a contagem. 10, 9, 8, 7... Do outro lado, Luyu sentiu uma felicidade inesperada ao perceber que não esperava que o poder do sistema fosse tão dominante, pois com um único golpe, ele cortou a ligação entre o deus maligno e seu corpo, arrancando a mutação de dentro dele. Diante disso, ele achou que não tinha mais nada a temer. Um sorriso zombeteiro surgiu em seu rosto enquanto se dirigia ao irmão Atlak, pensando que, já que raramente tinha a chance de ir até lá, Atlak deveria ao menos deixá-lo levar algumas especialidades locais. Atlak respondeu com gritos furiosos. Um portal se abriu diante de Luyu e do sistema Mamãe, que chegou à etapa final da contagem regressiva. Luyu se despediu com um deboche de Atlak e o portal puxou ele, Xiaoqi e o sistema de volta para seu quarto. Luyu percebeu que havia retornado com sucesso e ficou surpreso ao notar que realmente estava em seu quarto. O sistema Mamãe o parabenizou por escapar depois de enfrentar um deus maligno e confirmou que a conquista do sistema havia sido concluída. O sobrevivente que enfrentou o deus maligno desbloqueou o nível 2 de 5, com o nível de autoridade atual sendo o nível 1. Uma janela do sistema notificou sobre um fragmento do Dalin Lambo, descrevendo-o como um fragmento caído da ponte pré-vínculo e esculpido em uma estátua de deus maligno. Criada por cultistas, ela poderia abrir a taça do mundo dos sonhos, mas por ser apenas um fragmento, só poderia ser usada uma vez. O sistema pediu avaliação sobre se ele queria encarar isso diretamente. Luyu questionou o significado de autoridade. Sistema Mãe explicou que a cada nível de autoridade, o hospedeiro receberia um baú de tesouro aleatório do nível correspondente. O conteúdo não tinha limite de raridade, mas também poderia ser vazio. Luyu reagiu com estranheza, questionando que tipo de super baú apostador era aquele, já que poderia vir até vazio. Luyu então pediu ajuda para identificar o material. A janela do sistema informou que era o fio do Deus Aranha, um material de 5 estrelas. Era um fio originado do corpo de um deus maligno e indescritível, que parecia uma aranha. Mas não era uma aranha, uma entidade divina impossível de ser encarada diretamente, pois qualquer um que olhasse inevitavelmente pereceria na loucura. O fio possuía um poder divino enlouquecedor. Luyu ficou chocado ao descobrir que era um material de 5 estrelas, e especialmente por se tratar de apenas um único fio. Ele imaginou que, se conseguisse arrancar um membro, um canal lacrimal ou algo do tipo do deus maligno, da próxima vez poderia obter ao menos um material de 6 estrelas. Ele pensou que até mesmo alguns materiais de baixa qualidade eram capazes de criar um monstro nível Estrela da Manhã, com o poder de destruir uma cidade, permitindo que ele obtivesse 1/10 da força de um subordinado. Se conseguisse materiais de nível suficientemente alto, imaginou se seria capaz de se tornar um deus. Ele riu do pensamento e se lembrou de não exagerar, questionando se tornar-se um deus seria realmente tão simples assim. E mesmo que se tornasse um, achava que não faria tanta diferença, já que deuses malignos pareciam existir por toda parte. De repente, alguém bateu a porta e ele reagiu imediatamente. Uma mulher anunciou sua presença, dizendo que era da divisão especial e pedindo que ele abrisse a porta com calma. Luyu avisou rapidamente Xiaoqi de que a divisão especial havia chegado e pediu para que se escondesse rápido. Ele abriu a porta e encontrou uma inspetora que se apresentou como oficial Ning, da divisão especial, perguntando se ele sabia que cultistas e monstros haviam atacado o prédio. Luyu notou a arma na mão dela e a forma como segurava, como se estivesse pronta para atirar em alguém de tão nervosa. Ele explicou que os monstros haviam batido em sua porta mais cedo, mas ele se escondeu no armário e fingiu não estar em casa, escapando do desastre. A oficial Ning o avaliou internamente, percebendo que não havia sinais de distorção ou aura de deus maligno em seu corpo, determinando inicialmente que ele era apenas um civil. Ela pediu para inspecionar o quarto e ele permitiu. Luyu comentou sobre a parede destruída e perguntou se o seguro reembolsaria, além de questionar se os monstros-aranha haviam sido eliminados. Ning respondeu que estar vivo já era o suficiente e que eles reembolsariam. Ela acrescentou que o gordo do apartamento vizinho estava miserável, havia sido derretido como uma vela, envolto em seda de aranha.
Luyu respondeu com um simples sim. Ning fez sua ligação e relatou um sobrevivente no 7º andar, sem ferimentos externos ou aura de Deus maligno. Zhang, do outro lado da chamada, respondeu satisfeito, agradecendo pelo trabalho duro e disse a ela que poderia voltar ao departamento de comunicação de informações no dia seguinte. Luyu suspirou, dizendo que estava muito cansado naquele dia e reclamou que eles nunca contratavam mais pessoas. Assim, em momentos críticos, precisavam dividir a equipe para cobrir tudo. O pior era que nem pagavam horas extras e, quando voltavam, tinham ainda que lidar com um chefe extremamente infantil que saía carregando um tal de Lu Amarelo. Luyu então informou Ning que o microfone dela ainda estava ligado. Do telefone, uma ordem surgiu, mandando Ning Xin voltar em 5 minutos e escrever um relatório de autocrítica. Ning entrou em pânico e começou a pedir desculpas ao time Zhang, admitindo que estava errada e saindo correndo imediatamente. Ela deixou o quarto às pressas. Luyu trancou a porta e respirou fundo, aliviado por enfim terem ido embora. Então, de repente, ele ficou confuso, sentindo que tinha esquecido algo. A narrativa voltou ao momento anterior, quando o vento havia soprado por sua casa e jogado tudo pelos ares. Naquela hora, um desenho que estava na mesa de Luyu voou para fora. Uma garota o pegou, olhou para ele e sorriu após a noite horrível. Toda a equipe de resgate trabalhou incansavelmente apagando os incêndios que se espalharam pela área destruída. Em meio ao caos, Luyu seguia dormindo, totalmente alheio aos esforços lá fora. Ao lado dele, Xiaoqi assistia às notícias, que relatavam que na noite anterior, o distrito norte da cidade Hang havia sido atacado por cultistas aranha, deixando 115 vítimas e 74 sobreviventes. Enquanto uma investigação de acompanhamento continuava, ainda meio sonolento, Luyu reclamou sobre o barulho. Xiaoqi flutuou perto de seu rosto tentando assustá-lo, mas ele apenas deu um peteleco e ordenou que saísse dali. Ele se sentou bruscamente na cama, bocejando com um exagero. Xiaoqi o encarou confuso, como se não entendesse o que ele estava fazendo. Os olhos de Luyu então foram para a sua parede destruída, por onde os monstros aranha haviam invadido na noite anterior, deixando um buraco enorme. Ele se perguntou se tinha sido o vento e admitiu a si mesmo que precisava chamar alguém para consertar aquilo. Depois de se recompor, ele trocou de roupa. Do outro lado do distrito, a mesma garota que havia pegado seu desenho no dia anterior estava parada no topo de um prédio, silenciosa, olhando para o quarto danificado dele. Enquanto isso, Luyu saiu de casa e olhou para o redor, lembrando-se de que a empresa de reformas ficava por perto. Neste momento, a mesma garota o chamou por trás. Quando ele virou, ela perguntou por que ele estava no Distrito Leste. Ele explicou que sua casa havia sido atacada e que tinha ido procurar reforma. Ela imediatamente perguntou se ele estava ferido. Ele garantiu que não. Ela então perguntou se ele queria tomar café da manhã com ela. Ele sorriu timidamente e concordou. Eles caminharam lado a lado e compraram 2 pães enquanto comiam. Luyu se perguntou silenciosamente por que ela estava o seguindo até ali. Ele refletiu que, apesar de terem sido colegas por 3 anos no ensino médio, só se cumprimentavam de vez em quando. Disse para si mesmo que eles não eram nem do mesmo tipo de mundo. Ele se lembrou de como todos gostavam dela, elogiavam sua beleza, suas habilidades atléticas, dizendo que ela era igual aos caras. E lembrou como olhavam para ele, o órfão que só desenhava quieto, sem ninguém entender seus desenhos. Ele espantou as memórias e disse a si mesmo para não pensar no passado, precisava focar no presente. Então se lembrou de que no dia anterior havia coletado muitos materiais daquelas coisas aranha e pensou que poderia fazer outro monstro novo. Coçou a cabeça. De repente, algo voltou à sua memória e ele se endireitou, surpreso. Avisou rapidamente que tinha algo a resolver e que iria embora. Ela respondeu dizendo ok, e que o veria da próxima vez. Ao entrar em seu apartamento, ela olhou a foto de Luyu no celular e corou, imaginando se tinha sido ousada demais ou se tinha levantado suspeitas. Ela se tranquilizou dizendo a si mesma que ele não descobriria, e que não mesmo. Ela colocou o dedo na boca e formou um sorriso malicioso antes de entrar totalmente. Sussurrou o nome de Luyu já dentro de seu quarto. A extensão de sua obsessão ficou evidente. O espaço inteiro estava coberto de fotos de Luyu. Nas paredes, no travesseiro, em pelúcias, pôsteres. Pertences descartados dele estavam guardados, cuidadosamente em prateleiras e gavetas. Ela abriu o armário, tirou a jaqueta de Luyu, pressionou o rosto nela, inalou seu cheiro e murmurou seu nome repetidas vezes enquanto se satisfazia. Seu comportamento mostrava que gostava dele muito além do normal, uma obsessão de fã fanática. Enquanto isso, Luyu seguia caminhando pela casa. O vento entrando pela janela estava extremamente frio, fazendo-o questionar se realmente estava tão frio naquele dia. Ele finalmente chegou em casa, espreguiçou-se e sentiu um alívio profundo, expressando que o longo dia havia terminado e que alguém viria consertar a casa nos próximos dias. As notícias continuavam passando. Xiaoqi tentou brincar ao redor dele, mas Luyu o empurrou de lado, irritado e cansado, indicando que ainda não tinha nem começado a almoçar e não queria ser incomodado. Ele então lembrou que precisava verificar exatamente quais materiais havia obtido ontem.
Ele abriu a janela do sistema e examinou a lista que apareceu. Saco de veneno distorcido, raro, classificação 1 estrela, quantidade 1. Saco de veneno distorcido, normal, classificação 1 estrela, quantidade 5. Ovo distorcido de aranha mutante, raro, classificação 3 estrelas, quantidade 1. Seda de Deus Aranha, Cico, classificação 5 estrelas, quantidade 1. A lista continuava com um ovo de aranha distorcido mutante, classe Estrela da Manhã. Descritivo completo, originado de uma aranha distorcida prestes a evoluir para a classe Estrela da Manhã, corrompida por enorme energia de carne e pela aura do deus maligno, resultando em uma mutação de potencial extraordinário, diferente de sua forma original e ainda não chocado. Sua classificação de estrelas era baseada em potencial, não em poder real. As reações dele mostravam incredulidade ao perceber que a criatura era fêmea. Ficou confuso com o fato de um ser de voz áspera e cheio de cicatrizes ser totalmente diferente do que esperava. Ele processou a ideia de que fêmeas não deveriam parecer daquele jeito. Então, alcançou o espaço do sistema e encontrou um ovo, percebendo imediatamente que era algo vivo. Chamou o sistema em seus pensamentos para perguntar se ele estava presente. E a mamãe sistema apareceu instantaneamente, confirmando sua presença constante. Luyu perguntou se o ovo contava como um ser vivo e se ainda poderia ser editado como material. Mamãe sistema explicou que corpos não chocados, ou embriões, ainda eram considerados materiais e que apenas criaturas totalmente formadas, capazes de quebrar suas cascas, não podiam ser editadas. Entendendo isso, Luyu percebeu que não poderia manter o ovo por muito tempo. Xiaoqi concordou silenciosamente, e Luyu acariciou sua cabeça gentilmente para tranquilizá-lo como um bom menino. Ele então perguntou à mamãe sistema se os materiais reunidos poderiam ser usados para fortalecer a própria Xiaoqi. Mamãe sistema informou que sua autoridade como anfitrião ainda era insuficiente para isso, e recomendou que ele fabricasse um novo familiar. Ele aceitou o conselho, aliviado porque isso significava que não precisava se preocupar com Xiaoqi ficando para trás em relação a futuros monstros, e ordenou ao sistema que começasse a edição. Ordenou a extração e a adição do relógio de bolso quebrado e da bolsa de veneno da aranha distorcida. A adição falhou, deixando-o confuso e chocado enquanto tentava entender o motivo do fracasso. Mamãe sistema esclareceu que o processo ainda absorvia o material, mas deixava apenas uma casca vazia, e explicou que o relógio de bolsa estava contaminado com o sangue de outro deus do mal, e que a maioria dos deuses do mal se repeliam entre si. Ela mencionou um exemplo envolvendo entidades antes distantes, Banqueteiro Distante e o Senhor do Pesadelo do Mar Profundo, que haviam se atacado porque seus deuses se odiavam mutuamente. Luyu reagiu com confusão ao conceito de envolvimento por procuração. Mamãe sistema explicou que quando sua autoridade aumentasse, ele seria capaz de manipular ligações casuais entre deuses do mal e permitir que coexistissem dentro do mesmo familiar, mas por enquanto, a melhor abordagem era integrar contrapartes de grau mais baixo. Ele aceitou isso e observou que a seda do deus do mal era um material de alto nível que preferia guardar para outra ocasião. No momento, ordenou o uso do ovo de aranha e da bolsa de veneno distorcida e prosseguiu com a adição. Ele fundiu ambos os materiais e, enquanto fazia isso, perguntou se 2 materiais eram o limite. A janela do sistema então notificou que ele havia obtido seu segundo familiar, o ovo da aranha sombra do vazio. O sistema o classificou como não chocado, com avaliação 4 estrelas excelente. Ele afirmou que a contagem regressiva para a eclosão era de 1 mês. Luyu verificou os atributos e leu a classificação. O saco de veneno do vazio podia injetar toxina do vazio, capaz de fazer o corpo do alvo colapsar e se desintegrar. A marca do tempo Prev mantinha um tênue conexão com o rio do tempo e purificava sua própria aura, permitindo bloquear a maioria das formas de detecção externa. A habilidade Estrangulador de Sombras permitia que a aranha sombra do vazio produzisse um estrangulador para cada certa quantidade de sombras absorvidas, podendo existir até 10 ao mesmo tempo, funcionando tanto como assassinos quanto como servos capazes de se fundir às sombras. A habilidade Baú do Vazio permitia abrir um bolso espacial pessoal para armazenar matéria não viva, com o espaço interno aumentando conforme o ser crescia. Ele percebeu que os atributos eram extremamente fortes. O tempo de eclosão de 1 mês combinava perfeitamente com seu plano de investigar os níveis de divisão da facção do mundo desperto. Mamãe Sistema o parabenizou por editar um monstro excelente, informando que ele havia desbloqueado a conquista Editor de Elite e recebido a recompensa de 1/10 do poder da Aranha Sombra do Vazio, juntamente com a opção de solidificar 2 habilidades dentro de si. Em pânico, ele reagiu instintivamente, mas antes que pudesse processar totalmente a situação, seu corpo começou a inchar como um balão. Seus olhos ficaram vermelhos e ele percebeu, alarmado, que estava prestes a ser despedaçado pelo poder do seu próprio familiar.
Luyu inchou como um balão e começou a flutuar no ar, lutando enquanto percebia que precisava agir imediatamente, ou seria destruído pelo poder do seu próprio servo. Ele pensou rapidamente na ideia de que, se um balão estivesse prestes a explodir, o método mais rápido normalmente seria deixar o ar escapar pela abertura, mas compreendeu que isso não funcionaria, pois ele não era um balão comum e não podia liberar energia pela boca ou pelo nariz. Tentou lembrar que a superfície de um balão não era totalmente selada e possuía incontáveis microporos por onde o ar escapava, mas até isso parecia inútil, pois àquela velocidade, quando terminasse de liberar energia, a grama sob sua sepultura já teria 3 metros de altura. Sem nenhuma escolha restante, preparou-se para tentar uma opção desesperada. Ele liberou o chicote de fogo infernal. O chicote explodiu ao seu redor, formando um anel vermelho flamejante ao redor do prédio. Pessoas do lado de fora observavam o fenômeno em choque, murmurando confusas ao ver o que parecia um evento paranormal, e alguns se perguntavam se cultistas de Deus do Mal estavam causando problemas novamente. Enquanto isso, o chicote de fogo infernal estabilizou a conexão de Luyu e ele percebeu que funcionou. Ele havia expelido o excesso de energia do corpo. Ele notou que, embora tivesse queimado bastante energia, tanto sua força quanto seus limites pareciam ter melhorado desde ontem. Mamãe Sistema reconheceu o que aconteceu e comentou que seu corpo era apenas um pouquinho frágil, perguntando se a transmissão de energia deveria ser mais lenta na próxima vez. Luyu concordou internamente, querendo que fosse isso muito mais lento, porque não queria explodir novamente. Mamãe Sistema então perguntou quais habilidades ele escolheria, e imediatamente decidiu escolher por ele, injetando o poder selecionado em seu corpo. Ela afirmou que, como aranhas tinham 8 pernas, chamaria aquela de Pequena Cervo, e a convidou a conhecer seus novos campeões. Uma batida repentina na porta interrompeu o momento. Luyu reagiu surpreso com a chegada de alguém novamente. Ele abriu a porta e viu a oficial Ning parada ali. Ela o cumprimentou e perguntou se ele tinha visto o que aconteceu lá fora. Ele respondeu perguntando o que tinha acontecido, e ela demonstrou surpresa por ele não saber dessa vez. Ela questionou o que ele estava fazendo e por que estava encharcado de suor, e ele explicou que estava se exercitando. Ela passou por ele e insistiu em revistar o quarto. Luyu tentou protestar, dizendo que era seu quarto, mas ela avançou mesmo assim e revistou tudo cuidadosamente. Não encontrou nada e concluiu que era estranho, pois o relatório indicava que tinha sido naquele prédio. Determinou que devia ter sido um alarme falso e pediu desculpas por perturbá-lo novamente, chamando-o de bonito. Ele respondeu de forma leve, dizendo que cooperar com a polícia era dever de todo cidadão. Ela o lembrou de não exagerar nos exercícios porque nenhuma garota gostava de tanto cheiro de suor. Ele reconheceu o conselho e a chamou de Senhorita Ning. Ela pareceu se divertir, dizendo que não era ruim ele ao menos lembrar o nome dela. Depois que ela foi embora, Luyu trancou a porta e sentiu alívio, pensando que finalmente tinha se livrado dela. Mas o alívio durou pouco ao perceber que Xiaoqi havia sumido. Ele abriu a porta novamente e viu Xiaoqi já nos braços da oficial Ning. Sentiu frustração imediata e repreendeu mentalmente o bichinho, querendo que voltasse para ele imediatamente. Então entrou em uma loja onde coelhos, ratos e hamsters eram mantidos. Notando que o dono estava ocupado jogando e disse casualmente para ele olhar à vontade e avisar caso quisesse algo. Luyu concordou e percebeu que o dono não parecia prestar atenção no que ele fazia. Olhou para um coelho e decidiu internamente que o irmão coelho seria o escolhido. Usou a técnica do cervo das sombras no coelho, liberando uma aura negra da mão que penetrou o corpo do animal e preencheu com energia negativa. Luyu ficou satisfeito porque parecia ter funcionado. Ele refletiu sobre por que estava fazendo isso e lembrou-se do que havia descoberto naquela tarde. Depois de verificar a janela do sistema, ele focou no nome do Servo das Sombras e se perguntou se ter esta habilidade significava que ele também poderia obter uma forma humana. A ideia o animou, porque um servo de aparência humana não seria associado ao culto da aranha, e seria mais fácil para as pessoas aceitarem. Ele imaginou que um servo assim poderia lutar, tancar e trabalhar para ele, e que mais tarde poderia até ter vários subordinados fazendo massagens e cozinhando para ele, semelhante ao exército fantasma. Luyu convocou uma sombra animada. Sua empolgação sumiu quando pensou de onde iria coletar humanos, percebendo que era uma péssima ideia. Se tentasse isso, certamente seria caçado pelo exército humano e pelos despertos. Por isso ele foi até a loja testar em animais e não esperava que realmente funcionasse. No entanto, ele também percebeu que, com a pequena quantidade de sombra obtida do coelho, ainda não seria suficiente para formar uma forma humana. Então se aproximou do dono e perguntou quanto custava a caixa de coelhos. O dono correu até ele surpreso e reagiu fortemente à ideia de vender a gaiola inteira, explicando que havia 13 coelhos, cada um custando 100. Como Luyu era um grande comprador, o dono ofereceu a gaiola inteira por 1.200. Luyu reagiu achando caro, mas o dono insistiu que não era caro e afirmou que o mundo lá fora estava tão caótico que aquele já era um preço de mercado.
Luyu acrescentou mais um pedido, incluindo a gaiola das aves e os ratinhos brancos. O dono imediatamente o classificou como um super cliente e ofereceu tudo junto com 10% de desconto e entrega gratuita. Luyu aceitou o acordo. O dono começou a contar e disse que os animais eram sortudos, porque comeriam e beberiam bem junto com um grande comprador. A cena mudou para Luyu levando os coelhos e pássaros para casa. Ele usou magia negra neles enquanto tentava invocar servos das sombras e admitiu internamente que o que fazia era realmente pecaminoso. Ele acreditava que a quantidade de sombra reunida deveria ser suficiente para invocar servos. Com determinação, ele chamou os servos das sombras. 3 servos apareceram, e Luyu ordenou que ficassem parados para que pudesse observar bem a sua estrutura. Porém, quando olhou nos olhos deles, sentiu uma sensação estranha subir em seu corpo. Seu corpo enfraqueceu e ele começou a desmaiar. A Mamãe Sistema apareceu imediatamente, pegando na mão dele e anunciando que uma aura de existência desconhecida havia sido detectada. Ela começou a determinar o nível de perigo e ativou um sistema de resposta de autoapagamento. Mamãe Sistema usou seu poder para destruir os servos das sombras e recriá-los do zero, porque eram prejudiciais para Luyu. Luyu entrou em pânico internamente e sentiu que foi por pouco, acreditando que a Mamãe Sistema havia salvado sua vida novamente. Ele percebeu que só queria assimilar consciência na sombra e quase virou alimento para aquela existência desconhecida. Mamãe Sistema cruzou os braços e afirmou que o ser ainda não havia notado o anfitrião, lembrando de ser mais cuidadoso no futuro. Ela disse que ele não deve se fundir de forma imprudente com certas energias. Mesmo que essas energias não tivessem malícia, mesmo que fossem energias que ele havia obtido, Luyu processou suas palavras e concluiu que no fundo da origem de qualquer tipo de energia, existia um ser como aquele. Mamãe Sistema respondeu que não podia revelar isso e pediu que ele elevasse sua autoridade o máximo possível. Luyu admitiu que ainda não tinha qualificação para explorar a verdade deste mundo e se perguntou se ainda era seguro para ele entrar em contato com aquilo agora. Mamãe Sistema confirmou que vida e morte estavam em suas mãos. Luyu então se voltou para seus servos das sombras e perguntou que habilidades eles tinham. Observando a tremenda capacidade de ocultação e as flutuações de energia extremamente fracas, ele ordenou que atacassem, e quando avançaram, ele usou um único movimento para derrubar os 3. Ele se lembrou de que havia gastado alguns milhares nesses servos e não podia deixá-los morrer, então ativou a expulsão do fogo infernal. Ele revisou seu experimento e achou que havia dividido tudo corretamente. Como 3 animais foram extraídos separadamente, ele calculou que o servo do tipo pássaro equivalia a cerca de 1,2 de Zouzeng, e o servo do tipo coelho equivalia a cerca de 1,4 de Zouzeng. Ele considerou que, se usasse a sombra de um tigre, leopardo ou urso, a força seria ainda maior. Ele se perguntou se usar a sombra de um humano aumentaria a inteligência do servo. No entanto, ainda achava usar algo da mesma espécie meio nojento. Ele percebeu que os servos tinham ficado menores. Então assistiu enquanto eles se transformavam em forma líquida. Ele os instruiu a investigar qualquer situação anormal nas proximidades e relatar imediatamente. Uma nota de DrakeComic.org acompanhou a cena. Ele percebeu que aquela organização era bem conveniente e que os servos eram mais inteligentes do que esperado. Luyu se deitou na cama e refletiu que, embora agora tivesse força suficiente para se proteger e servos capazes de assassinato e coleta de informações, ainda desejava poder avançar mais. Seu próprio poder tinha inteiramente vindo de monstros e ele nunca havia recebido treinamento adequado ou métodos de cultivo. Sentia que ter força, mas não saber usá-la era uma limitação. Desejava entender completamente o campo dos despertos e aprender técnicas de cultivo treináveis. Sabia que os despertos não eram apenas poderosos. Eles também possuíam muitas informações seladas e misteriosas. Ele acreditava que, se soubesse disso, poderia obter ainda mais materiais. Reconheceu que Zouzeng e os outros tinham desempenho fraco, mas eles só representavam despertos inferiores, e não os superiores. Aqueles capazes de rivalizar ou até superar estrelas da manhã. Mamãe Sistema sugeriu que, já que ele era tão curioso sobre o mundo do desperto, deveria perguntar na internet. Luyu hesitou porque havia muitas notícias falsas por aí e se perguntou se isso realmente ajudaria. Mamãe Sistema disse para ele tentar e ver. A cena mudou para o amigo de Luyu, usando seu laptop e pesquisando online. Ele pesquisou o que Luyu havia dito e encontrou várias perguntas, como: despertos podem estender sua expectativa de vida? O que despertos normalmente comem? E os descendentes de um desperto também serão despertos? Ele viu mais perguntas repetindo os outros mesmos tópicos, perguntando se existiam grandes figuras verdadeiras, se os despertos tinham seus próprios fóruns privados ou lugares dedicados para se comunicarem entre si, e comentando que o mundo deles parecia muito misterioso ao ver repetidamente a pergunta: um desperto? Descendentes também podiam ser despertos. Ele reagiu confuso e descartou aquilo como perguntas rasas. Depois de passar um tempo pesquisando tudo online, Luyu viu seu amigo finalmente ligar para ele.
A conversa começou com um amigo de Luyu falando primeiro, seguido por Luyu. A narração manteve exatamente a mesma sequência de palavras enquanto o amigo, com confiança barulhenta, insistia que o nome gênio inigualável representava um perfil supostamente de um desperto poderoso e superior, afirmando que despertos só discutiam assuntos de alto nível, como matar monstros, por exemplo. Luyu percebeu internamente que o amigo tinha caído na isca, mas reclamou imediatamente que não havia nada sobre nenhum fórum no perfil dele. O amigo reagiu frustrado, admitindo que Luyu havia tocado no ponto fraco e dizendo que se ele já fosse Rank 2, teria se registrado fazia tempo. O amigo explicou que era necessário status e poder de verdade para entrar naquele fórum, e que era preciso ser pelo menos um desperto de Rank 2 para enviar suas informações e conseguir uma conta, após o que poderia postar e até trocar materiais de alto nível. Luyu pensou em enviar as suas informações, mas sentiu que isso o colocaria sob vigilância militar, concluindo que teria que roubar uma conta. Depois reclamou internamente que o amigo não respondia e se perguntou se ele havia percebido sua encenação, insistindo para si mesmo que não havia chance disso, porque ele era um desperto profissional. O amigo logo o acusou de falar igual sempre, mas com a voz de um golpista, duvidando se ele realmente estava no fórum dos despertos. O amigo continuou com os insultos e justificou o comportamento dizendo que, para um intelectual, aquilo não era golpe. Chamava-se embelezamento artístico. Ele se recusava a deixar que Luyu chamasse seu blefe, e parecia desesperado para mostrar algo real. Pediu que prestasse atenção e mencionou estar tirando uma onda no mercado noturno, insistindo que apenas despertos podiam ir lá. Tentou se exibir mais, dizendo que a cidade inteira sabia de algo importante. Suas palavras começaram a se embolar enquanto tentava convencer Luyu a não duvidar dele. A narração seguiu enquanto ele mostrava apenas a capa de um convite e declarava que a qualquer um poderia se gabar. Afirmou ter recebido um convite para um banquete de federação, onde iriam apresentá-lo a uma princesa linda. Ele pediu para Luyu olhar bem para a prova de verdade, avisando que apagaria em 5 segundos, encerrando a mensagem com um adeus, otário. Luyu o bloqueou na hora. O amigo o xingou de filho da puta. Assim que a ligação terminou, a cena mudou para a noite. Luyu seguiu em direção ao encontro do mercado noturno usando uma máscara em comum, mas muitas outras pessoas também usavam máscaras de diferentes animais. Ele observou ao redor e pensou que sua roupa seria especial, mas parecia que todos tinham tido a mesma ideia. Máscaras de galinha, cachorro e macaco estavam por toda parte, e alguém até usava uma de gato. Os homens na fila à sua frente compraram seus ingressos, enquanto Luyu notava que até o porteiro era um desperto de Rank 3, fazendo perceber que teria que usar um truque ao ativar sua aura. Os dois homens à frente reagiram chocados, comentando sobre a presença esmagadora e disseram sentir como se fossem morrer só de olhar para ele. Reclamaram que o encontro era para apenas um mercado noturno comum e se perguntaram por que parecia haver um monstro aterrorizante ali. Luyu percebeu que só tentou agir de forma misteriosa por um momento, mas exagerou. Ele percebeu que todos olhavam para ele. Aproximou-se do segurança e apresentou seu convite. O guarda o reconheceu na hora e supôs que ele também estava ali para o mercado noturno, dizendo para entrar direto. Luyu perguntou se não precisava esperar na fila. O guarda insistiu que jamais o fariam esperar e continuou pedindo para ele entrar. O guarda acrescentou que o chefe era muito hospitaleiro e ficaria encantado em conhecê-lo. Luyu entrou e pensou que valia a pena ser forte, já que até o porteiro sabia a quem respeitar. Ao avançar, observou tudo e pensou que era assim que o mercado noturno realmente parecia. Dentro do mercado, um homem exibia seus produtos em voz alta, anunciando que presas de javali das montanhas podiam ser transformadas em armas. Luyu assistiu e pensou que parecia algo casual, quase como um vendedor de rua. E explorando mais, percebeu um homem alertando o outro a não encarar, avisando para tomar cuidado ou o chefe ficaria irritado. Yu continuou andando e refletindo que, embora as pessoas abrissem caminho para ele, isso fazia se sentir importante, mas ninguém ousava chegar perto. Ele se perguntou como deveria interagir com despertos assim. Seus olhos então viram alguém vendendo itens relacionados à sobrevivência. Entre eles, um guia chamado Como Sobreviver na Selva 2.0, seguido por técnicas de cultivo espiritual para despertos e livros de conhecimento básico para iniciantes despertos. Ele imediatamente achou que o conhecimento básico e as técnicas espirituais, principalmente as de cor marrom, eram ótimas e talvez exatamente o que ele precisava, mas se forçou a não demonstrar animação e agir com naturalidade. Luyu pegou um frasco de veneno e perguntou ao vendedor sobre ele. O vendedor explicou que era chamado veneno de 5 sepulturas. E descreveu que as técnicas secretas dos 5 sepultamentos vinham do ritual de transporte dos 5 fantasmas, direcionado aos 5 tipos de morte injustas: ferimentos por lâmina, afogamento, queimadura, enforcamento e ser enterrado vivo. O vendedor explicou como eles refinavam corpos em cadáveres venenosos e como a Sociedade do Santo Cadáver extraía o veneno para criar uma nova toxina.
Ele enfatizou que engolir um frasco inteiro deixaria até monstros de nível Estrela da Manhã gravemente feridos, e acrescentou que o veneno das 5 sepulturas era extremamente letal para monstros de carne e osso. Lu Yu avaliou a situação e pensou que parecia potente, mas envenenar um monstro Estrela da Manhã em combate real parecia mais problemático do que simplesmente matá-lo. Concluiu que era um bom item, mas apontou que se o cheiro não pudesse ser mascarado, ficaria inútil. Depois disse que os livros eram úteis e pediu que o vendedor embalasse-os. O vendedor ficou surpreso e perguntou se ele estava levando os livros para a geração mais jovem da família, agradecendo pela compra e pedindo uma moeda espiritual. Lu Yu parou sem saber o que era uma moeda espiritual ou como ela parecia. O vendedor instruiu que havia 3 cópias, manuscritas com muitas anotações, e repetiu que uma moeda espiritual valia com certeza. Lu Yu continuou confuso, observando enquanto 2 homens próximos riam, dizendo que ele estava pechinchando por uma moeda espiritual e o chamando de pão duro demais. Eles especularam que talvez ele simplesmente não quisesse os livros, ou talvez não tivesse gostado deles. Um deles perguntou por que ele compraria tudo se não gostasse, achando que talvez tivesse esquecido o dinheiro. Nesse momento, um homem com máscara de macaco riu e zombou deles, chamando todos de idiotas e acrescentando outra provocação. Um dos homens se irritou e encarou o mascarado. O homem de máscara de macaco apontou para Lu Yu e zombou ainda mais, dizendo que a túnica de gaze negra que ele usava, algo que ninguém sabia de onde vinha, parecia capaz de mascarar seu cheiro. Acusou Lu Yu de talvez ser apenas uma pessoa comum, tentando se infiltrar no mundo dos despertos. Os outros reagiram incrédulos, perguntando se aquilo podia ser verdade. O mascarado continuou, dizendo que se Lu Yu soubesse o que era bom para si, deveria tirar a túnica de gaze, afirmando que no máximo eles poderiam o espancar um pouco e o expulsariam do mercado noturno. Afirmou que, caso contrário, Lu Yu perderia alguns membros naquele dia ou morreria no mercado, insistindo que a decisão nem seria deles. Lu Yu se levantou e se virou com uma expressão sombria, dizendo estar ciente de que estava sendo ameaçado. O mascarado respondeu que não era ameaça, era apenas a verdade. A expressão de Lu Yu escureceu ainda mais enquanto pensava internamente, seu idiota imprudente. Sua aura explodiu e seus servos das sombras levantaram o mascarado e o arremessaram no chão. Todos ficaram chocados. Alguns observadores riram, dizendo que ele era um novato sem noção que ousava falar qualquer coisa. Ridicularizaram ainda mais, dizendo que não é à toa que tinha escolhido uma máscara de macaco. Agora estava caído com a bunda de macaco no chão. O homem de máscara de macaco rangeu os dentes e xingou todo mundo, declarando que era o irmão mais novo de Xu Jiuzhou e ameaçou que o irmão dele iria despedaçá-los. O irmãozinho de Xu Jiuzhou apontou o dedo para Lu Yu e tentou ameaçá-lo ainda mais. Um dos servos das sombras de Lu Yu cortou o dedo dele na mesma hora, fazendo-o gemer de dor. Lu Yu encerrou o momento com um reconhecimento frio, deixando claro que estava muito descontente com as palavras do homem. Todos no encontro viram o que aconteceu e reagiram em choque. Comentavam sobre Lu Yu, se perguntando que tipo de monstro ele era e chamando-o de demônio das sombras. Admitiram que sua força não podia ser subestimada e notaram que não se importavam nem um pouco com a família Xu, concluindo que a família Xu havia escolhido o alvo errado. Os 2 homens que estavam na fila à frente de Lu Yu mais cedo chegaram, e um deles, que era guarda-costas, ordenou que a multidão abrisse caminho. O chefe dele observou a cena e comentou com interesse que uma sombra havia aparecido, percebendo que era alguém daquela facção. A situação atraiu ainda mais atenção. A vendedora virou-se para Lu Yu, nervosa, e perguntou o que ele queria. Ela lembrou que eram apenas alguns volumes copiados à mão e ofereceu que, se ele quisesse, podia levar tudo, esclarecendo, nervosa, que isso não incluía o corpo dela. Lu Yu respondeu internamente que, com aquele físico de placa de aço, ele jamais se importaria. A vendedora ficou confusa ao ouvir a placa de aço. Então Lu Yu mostrou um item e perguntou se podia pagar com aquilo. Ao ver o objeto, a garota reagiu com avareza empolgada, reconhecendo que era um saco de veneno de aranha distorcido completo. Ela explicou que uma técnica de remoção tão impecável, feita com arte secreta especial, era extremamente rara, dizendo que até especialistas nível Estrela da Manhã não conseguiam extrair um intacto. Ela enfatizou que um saco de veneno distorcido incompleto normalmente era vendido por 10.000 moedas espirituais. E lembrou que no último leilão, um saco relativamente intacto foi arrematado por 100.000 moedas espirituais. Lu Yu pensou surpreso, questionando inteiramente se materiais de uma estrela valiam tanto, concluindo impressionado que sua habilidade de distração era realmente divina. Ele pigarreou e disse que pagaria com aquilo, perguntando se era suficiente. A vendedora respondeu que era mais que suficiente, e vender aqueles livros copiados à mão por 100.000 mais uma arte secreta seria injusto. Afirmou que os livros não valiam tudo isso e pediu que ele os pegasse de volta, dizendo para dar apenas uma moeda espiritual.
Lu Yu pensou irritado que só estava pagando com aquilo porque não tinha uma moeda espiritual, chamando-a de cabeça dura melona. Ele então declarou, bufando, que ela era engraçada e disse para aceitar por enquanto porque talvez ele pedisse outras condições depois. A vendedora ficou nervosa, imaginando em voz alta se outras condições significavam outra coisa, e disse que só gostava de pessoas de idade dela, e só fazia aquele tipo de coisa com alguém que gostasse. Pedindo desculpas pela suposição, Lu Yu a interrompeu e criticou internamente quanta confiança ela tinha para falar do próprio corpo daquele jeito. Ela então se apresentou como Shu Shouking e deu o contato e o endereço. Disse que como tinha aceitado o saco de veneno, as anotações eram dele. Nesse momento, Shu Jizou chegou, ordenando que todos abrissem espaço como um chefe autoritário. Xiao Qing o tratou respeitosamente como Shu Jizou, senhor, e o alertou de pessoas da família Shu que tinham chegado. Aconselhou que ele fosse ao centro do mercado noturno, onde estava o chefe do mercado, porque lá eles não ousariam causar problemas. Lu Yu perguntou se a família Shu era muito poderosa. Ela explicou que o patriarca, o velho mestre Shu, cultivava no 9º grau há anos, dizendo que chamá-lo de quase estrela da manhã não seria exagero. Ela advertiu Lu Yu de que, embora ele fosse forte, a família Shu era um grande clã, e se ele não fosse embora imediatamente, estaria acabado. Lu Yu pensou internamente se 2 despertos de 9º grau realmente contavam como um grande clã. Mesmo assim, começou a andar para frente, apesar da tensão. Xiao Qing tentou detê-lo, mas o servo das sombras bloqueou sua passagem. Xiao Qing ficou tensa e implorou para ele não enfrentar ninguém, pedindo que recuasse estrategicamente, chamando-o de irmão mais velho. Lu Yu pensou irritado desde quando ele tinha virado o irmão mais velho dela, e se perguntou se ela tinha sido estrategista canina na vida passada. Perto dali, o irmão de Shu implorava para o irmão mais velho vingar-se, chorando que Lu Yu havia cortado seu braço e arruinado sua vida. Juzou respondeu que não precisava ser lembrado e disse que já sabia. Ele então se virou para Lu Yu e começou a declarar um castigo por ter ousado ferir um membro da família Shu. Porém, parou imediatamente quando viu o poder esmagador de Lu Yu e a presença dos servos das sombras ao lado dele. No momento chocante, Juzou agarrou o próprio irmão pelo pescoço e o quebrou, matando-o na hora. Jogou o cadáver aos pés de Lu Yu e se ajoelhou diante dele, como um súdito diante de um rei. Juzou tremia ao admitir que falhou em disciplinar sua casa e que o jovem de sua família havia ofendido Lu Yu. Ele afirmou que o havia executado pessoalmente e implorou por perdão. Lu Yu ficou olhando, confuso, pensando o que diabos Juzou estava fazendo e acreditando que era aquele script que estava errado. Não parecia com o de um vilão normal. Lu Yu não disse nada, e Juzou ficou nervoso, se perguntando por que ele não falava e se não estava satisfeito. Juzou entregou dinheiro, declarando que a família Shu estava disposta a compensar com mais 1000 moedas espirituais e perguntando se ele estava satisfeito. E explicou desesperado que, quanto ao ocorrido, ele apostava sua vida que a família Shu não tinha intenção de ofender a linhagem cortadora de sombras. Lu Yu pensou internamente sobre essa linhagem cortadora de sombras e questionou se era outro clã fraco como os seus. Imaginou que o nome vinha do fato de terem confundido seu servo das sombras com um deles, e achou tudo bem. Ele declarou que aquilo deveria servir de lição. Shu Jizou imediatamente afirmou que eles iriam embora, então Lu Yu mandou que prosseguissem e saíssem. Depois disso, Lu Yu se afastou do local. Um homem vestido com um bufão perguntou a Shu Jizou por que ele tinha matado o próprio irmão. Shu Jizou tremia de medo e explicou que quase haviam sido armados. Ele declarou que o homem pertencia à linhagem cortadora de sombras. O bufão repetiu o nome linhagem cortadora de sombras com confusão. Juzou continuou tremendo enquanto explicava que a linhagem cortadora de sombras podia usar energia sombria para refinar, através de rituais. Cadáveres especiais transformando-os em sentinelas sombrias que serviam seu clã. Ele descreveu as sentinelas sombrias como assassinos natos com habilidades extremamente poderosas. Ele afirmou que a gigantesca organização de assassinos Mão Escarlate se estendia por vários países e federações, capazes de assassinar especialistas nível Estrela da Manhã. Acrescentou que entre os escalões superiores, as 13 luas vermelhas, havia poderosos membros da linhagem cortadora de sombras. Shu Jizou explicou que as sentinelas sombrias exigiam uma energia imensa para serem refinadas e que até jovens de elite daquela família só conseguiam ter uma sentinela sombria cada. Ele recordou que, naquele dia, a notícia do ferimento de seu filho havia sido a primeira coisa relatada a ele, e que o homem possuía 3 sentinelas sombrias completas ao seu lado, deixando seu status óbvio. Ele acreditava que aqueles indivíduos claramente pretendiam algo contra a família Shu, e afirmou que, felizmente, estava viajando e cuidando dos assuntos da casa. Assim, o desastre havia sido evitado.
Seu servo elogiou, dizendo que o chefe da família tinha realmente grande visão. Shuji Uzou então gritou, perguntando o que aconteceria se futuramente outras pessoas usassem o nome Shu para causar problemas. Declarou que tinha uma ideia. Disse que, como havia matado o próprio filho, sentia-se culpado e que ao retornar renunciaria ao posto de chefe, deixando que outra pessoa assumisse. Seus servos tentaram acalmá-lo, insistindo que de jeito nenhum, avisando que sem ele estariam condenados. Disseram que a família desmoronaria sem sua liderança. Enquanto isso, Lu Yu refletiu sobre a situação e pensou que, apesar do pequeno espetáculo, não havia mais nada digno de nota. Comentou internamente que o garoto simplesmente fugiu sem nem lutar e que ao menos poderiam ter fingido alguma coisa. Ele sentiu que até um gigante como a família Shu havia sido intimidado. E pensou em como aquele ataque tinha sido aterrorizante. Ao ver a aura de Lu Yu, Xiao Qing ficou completamente encantada. Nesse momento, um guarda-costas se aproximou de Lu Yu respeitosamente e o chamou de Lorde, informando que o chefe do mercado noturno desejava encontrá-lo. Lu Yu aceitou e respondeu certo. Xiao Qing imediatamente se ofereceu para acompanhá-lo, chamando-o de figurão e insistindo que iria com ele. Enquanto Lu Yu caminhava, algumas pessoas cochichavam observando que o homem de roupas amarelas era misterioso demais e que, mesmo sem falar nada, sentiam um peito pesado, como se algo o pressionasse. Isso dificultava até a respiração. Comentavam que ninguém imaginaria um especialista tão poderoso em um mercado noturno comum. Descreveram como a energia sombria envolvia Lu Yu, como uma gaze negra, fazendo parecer um senhor da noite, e que junto à túnica amarela ele parecia algo extraordinário. Um deles declarou que poderia chamá-lo de Rei da Túnica Amarela. Os outros concordaram que o nome combinava. Lu Yu foi escoltado até o chefe. Ao entrar, Li Sheng observou atentamente. Lu Yu ativou seu abrigo temporal. De dentro dele, emergiu uma abelha. Li Sheng se sentiu esmagado pela aura de Lu Yu. A sombra engoliu Sheng por completo. Ele agarrou os próprios cabelos enquanto tentava compreender o que via, descrevendo aquilo como um gafanhoto dourado cobrindo o céu. Ele sentiu que aquilo podia ignorar passado e futuro e devorar o tempo onde ele existia. Entrou em pânico, insistindo internamente que precisava escapar. De repente, sangue escorreu da boca de Li Sheng. Do sangue, um verme surgiu. O urso fantasma imediatamente perguntou se seu mestre estava bem. Tomado pela raiva, o urso fantasma se separou para atacar Lu Yu, declarando sua indignação e intenção. Mas Li Sheng o impediu e ordenou que não fosse rude. O urso fantasma ficou confuso, mas obedeceu, dizendo que obedeceria às ordens do mestre. Li Sheng então se apresentou a Lu Yu, identificando-se como Li Sheng da Divisão Especial Federal, relatando-se a ele com total respeito e submissão. Li Sheng explicou que havia captado acidentalmente um vislumbre de Lu Yu instantes atrás e esperava que aquilo não fosse levado a mal. Tentou compensar a ofensa anterior prometendo não competir no leilão pelo tesouro e compartilhar todas as informações que sabia. Outro homem se apresentou como Ma Yang e saudou a chegada do sênior ao mercado noturno. Ele comentou que todos sabiam que os ladrões tinham vindo atrás do tesouro e prometeu que se recebesse qualquer autorização, entregaria imediatamente a Lu Yu. Lu Yu assentiu. Lu Yu se perguntou de que tesouro estavam falando e por que ninguém conseguia explicar de um jeito que ele entendesse. Questionou internamente por que todos tinham certeza de que ele já sabia sobre esse tesouro e sentiu que o tratavam como um porta-voz perfeito que havia chegado no momento exato. Yang olhou para Xiao Qing com curiosidade e perguntou quem ela era, e Lu Yu explicou que ela tinha vindo com ele. Yang aceitou, mas internamente estranhou que um figurão tivesse trazido uma garota que conheceu no próprio mercado noturno. Ele ficou surpreso por Lu Yu ter compartilhado informações sobre o tesouro com ela, e se perguntou se aquela garota tinha alguma habilidade especial, decidindo ser cauteloso. Todos se sentaram à mesa. Yang explicou que tudo havia começado um mês atrás, quando os ladrões roubaram uma pequena caravana transportando 6.000 mercadorias. Xiao Qing reconheceu o nome dos ladrões Olho Humano e Yang perguntou se ela os conhecia. Xiao Qing disse que sim e explicou que os ladrões Olho Humano eram uma gangue cruel de criminosos não despertos, liderados por um cultista de um deus maligno. Ela descreveu que atrás de um ritual, eles se transformaram em monstros com globos oculares crescendo por toda a cabeça, e que cada olho carregava um poder assustador comparável a técnicas secretas de alguns despertos. Depois de virarem monstros, ganharam longa longevidade, mas também foram amaldiçoados por um deus maligno desconhecido. Ela afirmou que eles só podiam sobreviver devorando olhos frescos de seus próprios iguais. Caso contrário, seus olhos e corpos apodreceriam. Ainda acrescentou que quanto mais olhos humanos consumiam, mais fortes se tornavam, o que os levava a atacar vilas com frequência e a se tornarem inimigos mortais da humanidade. Yang bateu a mão na mesa, furioso, declarando que os ladrões Olho Humano mereciam morrer.
Ele descreveu como várias de suas caravanas haviam sido atacadas por eles e afirmou que roubar mantimentos era uma coisa, mas arrancar os olhos das pessoas arruinava vidas para sempre. Li Sheng concordou com esse sentimento e insistiu que os ladrões deveriam ser exterminados. Ele então revelou que o detalhe mais importante desta vez era que entre os bens roubados havia um ovo de dragão. Lu Yu reagiu internamente com espanto ao saber sobre aquele ovo de dragão e pensou em como aquilo era incrível. Ele refletiu que até o dragão mais fraco renderia pelo menos um material de grau 2 estrelas. Shao King questionou como uma caravana podia obter um ovo de dragão e se perguntou se eles tinham matado 2 dragões adultos. Ela explicou que tinha ouvido dizer que os dragões valorizavam profundamente sua prole e que qualquer um que tentasse roubar um ovo seria atacado não apenas pelos pais, mas até mesmo por um grupo inteiro de dragões adultos. Li Sheng esclareceu que o ovo não era de um dragão puro, mas um híbrido entre um dragão macho e outra criatura. Shao King interpretou isso como significando que era um dragão mestiço, discriminado pelo sangue puro. Li Sheng os alertou para não subestimarem um híbrido, explicando que o pai dele havia sido um dragão de nível Lua Radiante. Ele afirmou que quando havia testado Lu Yu mais cedo, havia sentido o fenômeno manifestando e que um tesouro como aquele era algo pela qual apenas alguém do nível Lua Radiante, como Lu Yu, tinha direito de lutar. Shao King reagiu em choque enquanto pensava no nível da Lua Radiante, um nível acima de Estrela da Manhã, e se perguntou se ele estava falando de seus gafanhotos dourados. Ela achou a ideia inacreditável. Lembrou-se de como o figurão que havia comprado sua cópia escrita à mão, com veneno de aranha retorcida, no valor de 10.000 moedas espirituais, tinha demonstrado tal poder. Ela se perguntou que tipo de figura divina ele realmente era. Ela achou que a situação parecia exatamente como aqueles encontros de oportunidade descritos em romances e se perguntando se aquilo podia ser destino. O destino de um benfeitor predestinado que levaria o auge da vida. Sheng continuou dizendo que a caravana tinha sido ousada ao encontrar o ovo de dragão desprotegido e simplesmente o transportar de volta. Mas, infelizmente, eles encontraram os ladrões de olhos humanos. O único sobrevivente teve os olhos arrancados e sobreviveu fingindo-se de morto. Ele fez isso para espalhar informação na esperança de que o tesouro atraísse indivíduos fortes, que eliminariam os ladrões. No entanto, os ladrões de olhos humanos eram astutos e estavam escondidos há muito tempo, sem caçar olhos humanos recentemente. Mas como aqueles ladrões só comiam olhos frescos, Li Sheng questionou como eles podiam suportar a fome. Ele suspeitava que havia um informante fornecendo suprimentos secretamente, o que o levou a ir ao mercado noturno perguntar a Mai Yang sobre casos de pessoas desaparecidas em cidades próximas. Lu Yu considerou que se obtivesse aquele ovo de dragão, ele poderia ao menos conseguir um monstro de grau Estrela da Manhã, um até que poderia montar. Ele perguntou quantos eram e a ameaça foi evocada. Li Sheng explicou que os ladrões de olhos humanos eram mais de 100 e que seu líder havia comido milhares de olhos. Ele estimou que o líder estava em torno do nível Estrela da Manhã e, portanto, era muito perigoso. Ele observou que o nível Estrela da Manhã não significava nada para Lu Yu. Acrescentou que entre os despertos, muitos já tinham ouvido as notícias, mas a maioria ainda observava e poucos planejavam agir. Ele apontou que para alguém do nível de Lu Yu era quase impossível encontrá-lo em um lugar como aquele. Lu Yu reconheceu isso e se perguntou internamente o que Li Sheng queria dizer com alguém do seu nível. Ele questionou se ambos eram Estrela de Amanhã. Lembrou-se de que ninguém jamais poderia saber o que realmente havia no coração das pessoas. Ele observou que, embora Li Sheng o tratasse com gentileza, tudo aquilo se baseava em um mal-entendido. Perguntou-se se Li Sheng tentaria matá-lo caso algum dia descobrisse sua verdadeira força. Ele pensou em quantos truques um especialista do nível Estrela da Manhã poderia ter e se questionou se conseguiria bloquear um ataque a uma distância tão curta. Li Sheng falou de forma pesarosa e explicou que sua energia espiritual havia sido gravemente danificada. Ele disse que esperava trocar o ovo do dragão por outro tesouro, que pudesse ajudá-lo a romper seu gargalo. Ele lamentou que a barreira não se quebraria e que ele nem sequer tinha uma direção a seguir. Ele afirmou que tinha 200 anos agora e provavelmente estava se aproximando de seu fim. Ghost Bear o encorajou a não perder a esperança e insistiu que ele definitivamente iria romper, e que Ghost Bear continuaria procurando tesouros para estender sua vida, mesmo se ele próprio não conseguisse. Li Sheng descartou este incentivo e disse que era difícil demais. Ele explicou que tesouros de longevidade de baixo nível eram inúteis para ele, e que tesouros de nível mais alto eram guardados por monstros, tornando-os quase impossíveis de obter. Ele admitiu que tinha perdido a confiança. Lu Yu exigiu saber o que ele tinha acabado de dizer, e Li Sheng falou sobre onde não havia nada, algo nascer. E onde havia dificuldade, encontra-se um sábio.
Lu Yu ofereceu essas palavras como um presente. Li Sheng ficou chocado ao perceber que recebeu um presente. Ele repetiu a frase com uma expressão sombria, dizendo que onde não havia nada, algo nascia, e onde havia dificuldade, desaparecer, dificuldade, nada. Então gritou de repente. Li Sheng começou a reagir como alguém completamente fora do controle, chorando e gritando de forma frenética enquanto Ghost Bear tentava acalmá-lo. Ghost Bear cerrou os dentes e confrontou Lu Yu, exigindo saber o que ele havia feito com seu mestre. Lu Yu respondeu apenas com uma risada baixa, mas por dentro entrou em pânico e se perguntou por que estava sendo culpado, lembrando a si mesmo que tinha apenas dito uma frase de conforto aleatória. Depois de ver o quão lamentável Li Sheng estava, ele refletiu sobre o quanto Li era teimoso e se questionou internamente, porque com o nível tecnológico das cidades da primeira classe sendo tão avançado, aquele homem se recusava a buscar a imortalidade mecânica ou imortalidade quântica, insistindo em vez disso em procurar tesouros de longevidade. Então Li Sheng de repente se acalmou, liberando uma onda de energia positiva de dentro de si ao declarar que do nada veio o ser, e da dificuldade vieram. Tranquilamente deixou Yin e Yang girarem em círculos enquanto fingia compreender tudo. Por fim, anunciou que havia alcançado a iluminação e sua energia se espalhou por toda a área. Shao King reagiu com empolgação e explicou que já tinha lido sobre esse tipo de fenômeno, identificando-o como iluminação e afirmando que Li Sheng havia rompido seus grilhões e alcançado o despertar que desejava. Lu Yu observou isso e achou ótimo se Li Sheng realmente tivesse alcançado a iluminação, mas questionou internamente sobre o que exatamente o homem havia se iluminado, sentindo irritação pelo fato de Li Sheng ter conseguido iluminação depois de ler apenas uma linha de Dao I Ching, enquanto ele mesmo havia lido o livro inteiro sem se tornar um imortal. A energia se espalhou muito além do mercado e alcançou as ruas externas, onde muitos cidadãos testemunharam o fenômeno. Eles observavam as enormes flutuações de energia, com espanto, fotografando a cena enquanto expressavam choque pela intensidade e pela escala do surto energético. Alguns se perguntavam se um tesouro estava surgindo, enquanto outros achavam tudo tão espetacular que já imaginavam como mostrariam um vídeo para a pessoa que havia bloqueado eles antes. Ghost Bear ficou profundamente comovido ao ver o seu mestre tão feliz e se jogou aos pés de Lu Yu, admitindo que o havia entendido errado e que fora cego diante de sua grandeza. Implorou por qualquer punição de Lu Yu que ele considerasse adequada, mas ele encerrou o assunto dizendo que já bastava. Li Sheng expressou gratidão sincera a Lu Yu e afirmou que suas habilidades não conheciam limites. Insistiu que Lu Yu havia visto através de seu ritual da dualidade Yin-Yang instantaneamente e que, sem sua ajuda, teria morrido antes de alcançar a ascensão espiritual ou entrar no posto intermediário do nível Estrela da Manhã. Lu Yu, internamente, questionou o significado de ritual de ascensão espiritual e se perguntou por que tudo neste mundo vinha acompanhado de termos estranhos de cultivo. Ainda assim, manteve este pensamento para si e disse apenas que havia oferecido uma sugestão simples. Li Sheng declarou que, se sugestões tão pequenas vinham de Lu Yu, estaria disposto a ouvi-las pelo resto da vida e permanecer ao seu lado para sempre. Lu Yu rejeitou a ideia internamente, irritado, lembrando-se de que ninguém queria passar a vida com um velhote de 200 anos. Então o grupo percebeu que o amanhecer se aproximava. Lu Yu comentou que o dia estava para nascer e decidiu que deveria voltar. Li Sheng se ofereceu para escoltá-lo, mas Lu Yu recusou. Li Sheng aceitou e saiu do caminho. Lu Yu então mencionou que havia um júnior que talvez precisasse que Li Sheng cuidasse dele e pediu seu cartão. Li Sheng prometeu fazer o melhor para cuidar daquele jovem, acrescentando que estava disposto a oferecer a pouca força que tinha sempre que Lu Yu precisasse. Shao King lembrou que ainda lhe devia 100.000 moedas espirituais e prometeu que correria até ele sempre que a chamasse. Lu Yu notou internamente que essas visitas estavam começando a ser um pouco demais. Lu Yu se preparou para partir e os três se despediram. Ele voltou para casa, tirou a máscara, trocou de roupa e sentou-se confortavelmente no sofá enquanto refletia sobre o quão perfeito havia sido em executar outro disfarce. Sentiu que se não seguisse carreira de ator como rei do cinema, seu talento seria desperdiçado. Ele reconheceu que criar uma persona poderosa e escondida nos bastidores permitia intimidar os outros. A partir daquele momento, decidiu que ele, Lu Yu, entraria no mundo dos despertos sob o disfarce de um júnior, garantindo que ninguém jamais questionasse sua identidade. Lembrou a si mesmo que só precisava esperar o momento certo antes de agir e declarou mentalmente que tudo começaria agora. Então ele convocou seus 3 servos das sombras e ordenou que começassem a patrulhar a cidade imediatamente. E explicou que os ladrões de olhos precisavam de globos oculares frescos e, portanto, não podiam transportá-los por longas distâncias. Assim, qualquer pista sobre tráfico humano ou ladrões de olhos deveria ser reportada a ele imediatamente. Os 3 servos se transformaram em forma líquida e desapareceram para cumprir a ordem. Lu Yu pegou um livro, começou a ler e aprendeu como funcionava o sistema de despertos, absorvendo os detalhes com crescente curiosidade. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, comente pedindo pela parte 2.
E já sabe, né? Deixe seu like e hype o vídeo o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado. Se tiver tudo certo, considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.